comum a gente ter que passar por detectores de metais ou mostrar o conteúdo da bolsa ao entrar em um órgão público, uma empresa, aeroportos e até quando quer se divertir em festas e shows. A medida visa evitar que as pessoas levem algo proibido, como armas, drogas ou bebidas. Mas pelo menos para as mulheres, a revista agora segue normas mais rígidas. E este é o tema do nosso programa, que está começando. No artigo 5º de hoje, vamos mostrar o que muda com a entrada em vigor da lei que proíbe a revista íntima em mulheres. A Constituição Federal determina a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização em caso de dano material ou moral decorrente da violação desta garantia. E para falar sobre a revista íntima, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça, Max Kolb, advogado especialista em direito constitucional, e o cientista político Alexandre Rocha. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Obrigado, Flávio. Doutor Alexandre, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza a revista íntima e o que mudou com a entrada em vigor da Lei 13.271. A revista íntima é um tema muito controverso, porque entra na intimidade das pessoas. A revista íntima basicamente quer dizer a possibilidade de alguém revistar outra pessoa no seu aspecto mais íntimo. Nós não estamos aqui tratando de uma revista pessoal, aquela que é muito comum, feita, por exemplo, pelos policiais na abordagem, que faz uma revista apenas observando aspectos materiais da pessoa, mas estamos falando de uma revista que pode chegar ao extremo de pedir que a pessoa fique sem roupa e vasculhe com mais detalhe o próprio corpo da pessoa. Então essa é a revista íntima que em muitas situações pode levar a uma situação vexatória. Isso é muito controverso porque entra no aspecto do direito de intimidade, da dignidade da pessoa humana. A lei, ela por sua vez, busca abordar a revista no ambiente de trabalho. Tinha a perspectiva de abordar nos presídios, mas foi vetada. Com a lei, o que podemos esperar, obviamente, é que esse tema não que seja abolido, mas que venha a ter mais questionamentos em relação a ele. Porque temos a lei, mas e a fiscalização dela? Como é que vai ser feito? A punição, que é uma multa, como é que ela vai ser estipulada? São questões ainda a ser desenvolvidas no decorrer da lei. É um problema delicado e com a lei eu acho que isso voltou à tona, porque se nós formos observar, de algum modo, em alguns outros estados, já tinha normas proibindo esse tipo de revista por parte do empregador, por parte daqueles que têm algum estabelecimento comercial. Agora, com a lei, estamos tratando de algo de âmbito nacional. Talvez algo que ficasse perdido ali em algum local passe a se projetar no âmbito nacional por conta da lei. Vai gerar muita discussão, então, doutor Max? Essa norma vai, Flávio. Ao menos uma leitura simples dela, não poderia haver nenhum tipo de revista íntima em face dos empregados ou dos próprios clientes, né, daquele estabelecimento comercial. Só que aí vem uma análise. Muito se discutia com relação à possibilidade da revista íntima, porque, bem da verdade, havia um conflito de direitos fundamentais elencados no artigo 5º. De um lado, o artigo 5º 10, que trata da intimidade, e de outro lado, o artigo 5º 22, que trata do direito à propriedade. Com a colisão desses direitos fundamentais, por meio de uma análise da ponderação dos valores no caso concreto, se chegaria a uma hipótese. Era possível ou não possível se realizar essa revista íntima nos empregados, enfim. Então, o próprio TST, Tribunal Superior do Trabalho, discutiu muito esse tema para analisar até que ponto passaria de uma revista legítima para uma revista vexatória, ao ponto de se configurar um dano moral a ser indenizado ao próprio empregador. Então, me parece que a norma ela tem um viés muito bonito de tutelar, né, de restringir, de acabar com essas situações vexatórias, mas ainda há muito a se discutir quanto ao tema. E sim, em alguns casos a revista íntima é feita de forma mais tranquila, em outros ela acaba sendo degradante. É o caso das mulheres que vão a presídios visitar alguém. Várias delas escreveram cartas expondo seus dramas, o que deu início a uma campanha na internet que pede o fim da revista vexatória. Você vai assistir agora ao trecho de um dos vídeos produzidos pela Rede de Justiça Criminal.
25 de janeiro de 2014. Me apresento várias vezes na unidade para a entrega de jumbo e também visita, passando por diversas humilhações, principalmente nos fins de semana. Vou para a fila da revista Íntima, que é, por sua vez, a mais humilhante. Sou tratada como uma carne em abate, recebendo das agentes palavras de insulto e descaso. Tenho que abaixar de frente 3 vezes que é o estabelecido pelas normas do presídio. Mas não é isso que acontece, pois elas me fazem agachar, dependendo da agente, de 5 a 6 vezes, afirmando que não estavam conseguindo visualizar. Aí me vem a pergunta: visualizar o quê? Sou uma trabalhadora e me sinto totalmente inútil perante essas situações, porque mesmo conhecendo os meus direitos e as leis, a hierarquia prevalece e dentro das unidades quem ditam as regras são eles. Venho através dessa carta pedir ajuda para todas as mulheres e homens que passam por situações semelhantes e que não têm para onde correr. A revista Íntima dessa unidade está totalmente fora da lei. E eu que sei dos meus direitos perante a sociedade me sinto incapaz. Acredito em pessoas de bem e sei que com sua ajuda que está lendo essa carta agora, a minha realidade pode ser mudada. Esta campanha mostra muitos depoimentos fortes. Quem quiser conferir na íntegra pode acessar o site fimdarrevistavexatoria.org.br. Doutor Alexandre, a gente viu aí no vídeo, esta é uma realidade na maioria dos presídios brasileiros? Não é algo isolado em outra unidade, isso é parte mesmo da vida do sistema prisional. Há o que nós podemos chamar de uma criminalização das pessoas que são parentes de presos que têm de encontrar eles no dia da visita. No entanto, é problemático, porque há um sistema de segurança que é necessário para evitar que as pessoas ali adentrem com elementos ou objetos não proibidos, que são proibidos, melhor dizendo, e do outro lado há o confronto com o direito da pessoa. O Conselho Nacional de Política Penitenciária editou uma resolução recomendando que não houvesse mais essa revista íntima nos presídios. No entanto, ela continua, porque para que não ocorresse, precisaria ter sistemas de segurança mais robustos, como um scanner, raio-x, coisas do tipo. Isso que não existe em poucos presídios. Existe em poucos, é um equipamento muito caro, difícil de manutenção, difícil uso. Agora, nós temos 2 pontos. De um lado, o interesse do Estado, que tem que manter a segurança, e do outro, o direito da pessoa, que não pode ser criminalizada por estar participando de um processo desse. Essa é a discussão. Pois é, doutor Marcos, então qual é o direito dessas mulheres que se sentem constrangidas? Porque a gente viu aí no vídeo que não é uma simples revista, né? Algo que às vezes é muito vexatório, realmente. Flávia, essa situação ela já chegou várias vezes no âmbito do judiciário e aí se analisa cada caso em concreto. Existe uma norma e cada presídio estabelece as regras de como se dará essa revista íntima, não apenas em face das mulheres, mas dos próprios homens. E aqui eu gostaria de ressaltar que a própria norma que estabeleceu essa impossibilidade de se fazer essa revista íntima vetou a parte no que tange aos presídios, com base, acredito eu, do interesse da sociedade em face do interesse particular. De toda sorte, a partir do momento que essa entrevista íntima extrapole o limite da razoabilidade, não há dúvida que essa parte ofendida poderá sim propor uma ação indenizatória em face do Estado. E se assim entender o judiciário que, de fato, essa entrevista ela ultrapassou os limites da razoabilidade, encampado está o direito a ela ser indenizada. Então, esse é o panorama. Então, hoje nós vivemos esse conflito. Até que ponto o interesse, a segurança do Estado iria se sobrepor à intimidade privada da pessoa? Bom, nós temos uma dúvida de um telespectador justamente sobre as visitas nos presídios. Vamos ver. O que pode acontecer com uma pessoa que for pega tentando entrar com algo proibido dentro do presídio? Doutor Max, esta pessoa está cometendo algum crime? Veja, não há dúvida que se você ciente que não pode adentrar ao recinto prisional com uma tesoura, com um chip, com um telefone, com uma carta de baralho ou algum outro objeto, ou tenta fazê-lo,
está cometendo crime. Inclusive, você pode até cometer um concurso de crimes. Por exemplo, eu sei que eu não posso adentrar um recinto prisional com substâncias entorpecentes, mas tento forçar a barra. Ora, então eu vou cometer o crime de tentar burlar o sistema prisional, mas um crime também de estar portando uma substância entorpecente. Doutor Alexandre, em alguns casos é óbvio que isso não pode levar a um presídio. Mas em outros casos, como alimentos, roupas e até objetos pessoais, como as pessoas podem saber o que pode ser levado a um presídio ou não? Onde buscar essa informação? Geralmente, os sistemas prisionais, eles estabelecem, sim, uma lista, um rol de objetos que são permitidos. Até mesmo para facilitar o manuseio dos servidores e das pessoas, já a orientação. Agora, ocorre de situações em que a pessoa, mesmo sabendo, tenta levar algum outro objeto com o fim de, talvez, deixar que se passe. Então, é bom que a pessoa que vai no presídio, que tenha que visitar alguém, ela procure conhecer antes quais são os seus direitos diante dessa situação, para não correr numa situação dessa. Já ir preparado, né? Preparado, porque, infelizmente, é uma situação, como eu disse, que a pessoa que vai, ela acaba sendo criminalizada. É tratada ali como se fosse também parte agregada daquela pessoa que está condenada, mas, em muitos casos, não. É uma pessoa que, infelizmente, teve um parente que foi preso. Ela não deve ser, por isso, ter a pena levada consigo. Mas, como o próprio doutor disse, é caso a caso, tem que ser analisado e a pessoa tem de estar atenta para casos específicos, procurar os direitos. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo o cientista político Alexandre Rocha e recebo também Max Kolbe, advogado especialista em direito constitucional. No programa de hoje a gente conversa sobre a lei que proíbe a revista íntima em mulheres em algumas situações. E a gente já falou aqui que no caso dos presídios, até por uma questão de segurança, esse tipo de procedimento continua sendo permitido. Mas será que existem outras exceções? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos ver. Eu queria saber se em algum caso a revista íntima pode ser permitida. Doutor Max, o que diz a lei? Existem outras exceções? Respondendo objetivamente a pergunta dele, então, nos presídios permanece a possibilidade da revista íntima. Fazendo uma análise um pouco mais complexa da norma, no âmbito das relações de trabalho, o próprio TST, antes mesmo da edição dessa norma, já ponderou, depois de muita discussão, o que seria possível ou não se realizar no que tange ao tema revista íntima. A simples análise da lei é clara ao estabelecer que não seria mais possível, em nenhuma hipótese, isso está na lei, a revista íntima da mulher. Só que nós não podemos fazer uma interpretação tão restritiva, tão fechada da norma. Não há dúvida que, embora o próprio Tribunal Superior do Trabalho já tenha entendido que a análise da sua bolsa, de uma sacola, ou de alguma coisa nesse sentido, sem que haja um toque, mas apenas uma análise visual, não levaria ao ponto de ser considerado vexatório no intuito da senhora pleitear um dano moral. Mas me parece que se fizermos uma interpretação restritiva da norma, ela inclusive poderia ser maculada de vício de inconstitucionalidade material, por ferir materialmente o artigo 5º, inciso 22 da Constituição, que trata do direito à propriedade. Por isso, eu não tenho dúvida, Flávia, que deve-se dar uma interpretação da norma conforme ao texto constitucional. A norma não estabelece critérios objetivos, ela não define a norma o que vem a ser uma revista íntima. E isso deixa a norma muito abstrata, muito aberta, para que o judiciário faça essa interpretação, né, no sentido de definir o que vem a ser a revista íntima, inclusive ao ponto de torná-la vexatória. Então, essa é uma discussão que ainda se dará muito no âmbito do Poder Judiciário. Agora, doutor Alexandre, uma lei de 99 já acrescentou um inciso à CLT proibindo essa revista. O que essa lei agora, de 2016, avançou, então? No meu entender, é porque ela abordou especificamente a questão das mulheres. Podemos imaginar que vem numa luta do direito das mulheres, por não serem discriminadas no âmbito do trabalho, das relações de trabalho em si. Então, a mudança mais específica é essa. Enfim, nós podemos imaginar
que numa relação de trabalho, obviamente, há o poder de administração daquele que é o empregador. E como é que ele ia fazer esse tipo de revista? Quem iria fazer esse tipo de revista? Então, para evitar esses casos, e até mesmo para evitar a discriminação de mulheres, trouxe essa novidade. Mas, por outro lado, também fica em relação aos homens. Não é apenas a mulher que, ao ser revistada... Que se sente constrangida, né? O homem também pode se sentir. Não tenho dúvida que sim. É absolutamente constrangedor, em casos extremos, você ter que tirar a roupa ou deixar que as pessoas toquem em você para saber se você está ou não com algum produto. Então, eu não tenho dúvida, eu, na figura de homem, me sentiria absolutamente constrangido a depender de como a logística da revista viesse a acontecer. Talvez a norma tenha pecado em ter restringido essa questão de gênero. Poderia ter deixado de forma mais ampla, né? Porque também pega até, por exemplo, pessoas travestis, homossexuais, que se identificam, se autodenominam como mulher, mesmo sendo homens, na parte do sexo, fica contraditório. Como é que vai ser? Ele vai ter direito a uma revista diferenciada? Aí não tem isso expresso. Então, há muitas brechas que, até na discussão do gênero, vai levar muitos problemas aos tribunais, né? E não só isso, poderia se discutir. Ora, se eu tenho uma lei hoje que restringe apenas a revista íntima na mulher, então, ao contrário, o senso, ela está permitindo a revista íntima nos homens. Né? Então, assim, situações anômalas acontecerá, não tenho dúvida, e o judiciário terá que se debruçar sobre o tema. Mas eu não tenho dúvida, Flávia, que, embora a lei não tenha trago o homem, né, essa impossibilidade de se fazer a revista íntima no homem, eu não poderia, por causa dessa norma, passar a fazê-la, inclusive de forma vexatória. Não há dúvida que, se assim a empresa o fizer, será responsabilizada a título de dano moral, não tenho dúvida. Bom, vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Se alguém desconfiar que a mulher está levando alguma coisa proibida dentro da bolsa, o que fazer, já que não pode mais revistar? Doutor Alexandre, qual é a orientação nesses casos? O que a pessoa que desconfia que alguém está levando algo ilícito ali deve fazer? Vamos imaginar no geral, o público no geral. Nessa situação, se há essa suspeita, essa fundada suspeita, a recomendação é procurar uma autoridade policial para que possa proceder à vistoria pessoal naquela pessoa. Podemos imaginar que o policial, sim, ele tem essa prerrogativa de fazer, dentro do que já foi estabelecido aqui, do respeito ao direito da pessoa, da dignidade da pessoa humana. Então, se é uma mulher, uma policial feminina vai fazer a revista conforme o que deve ser feito. Mas, como o próprio doutor disse, como a lei ela não é muito bem assim sistematizada, isso pode ser ampliado para diversos fatores, para diversas realidades. E, nesse aspecto, podemos fugir e gerar contradições. Então, eu acredito que, na pergunta do espectador, se for para responder de forma imediata, procure a autoridade policial para que faça isso, sem levar constrangimento. E essa discussão ela ainda talvez seja mais importante no âmbito das relações de consumo, porque a lei impede essa revista íntima na mulher, tanto nas relações de trabalho como das próprias clientes. Né? Então, pensamos em uma relação de consumo onde há uma suspeita que uma mulher está furtando uma barra de chocolate ou qualquer outro objeto em um mercado, em um shopping. O que fazer? É muito comum ações judiciais por todo o país se reconhecendo o direito, inclusive a título de indenização a dano moral, por aquele cliente que foi abordado de forma vexatória. Então, estamos a tratar, a bem da verdade, doutor, de uma linha muito tênue, muito... É difícil achar o bom senso aí. Bom senso, né? Então, isso vai do bom senso tanto do empregador quanto do empresário fazer essa abordagem. Porque não podemos esquecer também que a Constituição tutela esse direito à propriedade, mas a depender da forma como se dará a abordagem, pode causar uma situação vexatória. Bom, e como a revista íntima em mulheres é vista? É uma invasão à privacidade ou uma medida necessária para garantir a segurança? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Acho que tem muita gente mal intencionada que se aproveita disso, né? Para palpar, para fazer coisas de má índole, né? Então é muito bom, né? Acho que é bom para os direitos dela, para cuidar melhor das pessoas. São mulheres que fazem isso em outras mulheres, mas de qualquer forma eu acredito que seja uma violação. Então permitir que essa revista seja de uma forma mais objetiva, só passando detector, melhora. Existem mulheres que realmente têm desconforto com essa parte, outras não.
Mas o importante é que a segurança continue existindo. Querendo ou não, mesmo sendo mulher ou homem, pode estar carregando algum objeto que possa gerar perigo para uma outra pessoa, né? Então eu acredito que deveria sim continuar tendo essas revistas. Doutor Alexandre, as pessoas falaram muito aí em violação da intimidade. O que caracteriza um abuso aí numa revista íntima? Vamos imaginar que expor a pessoa ao ridículo, diante de uma situação em público, colocá-la ali numa exposição além do que é conveniente ou adequado ou razoável para se obter o objetivo, que é verificar se aquela pessoa está tendo ou não, portando ou não alguma coisa que possa levar perigo aos demais. Agora, há situações e nós não estamos aqui de forma alguma dizendo que a lei, assim, de algum modo, vai impedir vistorias, revistas nas pessoas. Não é isso, porque isso é necessário para a própria segurança da sociedade. Então, tem de ficar bem claro, como o próprio Dr. Marcos falou aqui, nas relações de consumo e de trabalho, que são os objetos da lei. Doutor Marcos, doutor Alexandre falou aqui na segurança e um dos entrevistados também falou sobre isso. Como garantir a segurança, já que não se pode mais revistar as pessoas? Grandes eventos, por exemplo, podem ter que colocar detector de metais? Essa questão do detector de metal já é muito praxe nos grandes eventos, até por uma questão consumerista. Né? O próprio empresário, no intuito de já se precaver de eventual problema, ele mesmo já faz uma revista por meio de detector de metais. Então, isso já é muito comum. Agora, honestamente, acho que o doutor também vai concordar, acho que deveria se investir mais em bons scanners, detectores de metal, ou qualquer outra ferramenta que viesse a diminuir esse constrangimento causado na vida privada, na intimidade das pessoas. Então, é uma questão apenas de bom senso, acredito eu, tanto do Estado, talvez um maior investimento no próprio sistema prisional, embora reconhecemos que não seja tão simples assim, mas me parece que o país caminha para dias melhores, tanto para tutelar essa questão da segurança em prol da sociedade, bem como diminuir essa invasão na intimidade das pessoas. Bom, para encerrar, então, gostaria de saber de vocês quais são os pontos positivos e negativos dessa lei. Doutor Alexandre. Assim, eu acredito que a lei, pelo menos, trouxe isso ao debate novamente. Isso era discutido em alguns estados e a lei, pelo menos, jogou isso em nível nacional. Se essa lei vai encontrar dificuldades aí no âmbito do judiciário para se defender, até mesmo para trazer o direito de pessoas, acho que esse é o ponto positivo, porque é uma situação que tem que ser equacionada e no âmbito de uma discussão legal, estando no judiciário, isso tem uma repercussão maior. E para o senhor, doutor Max? Eu acredito que a norma pecou em restringir essa revista íntima apenas em face da mulher. Ela poderia ter sido mais ampla no aspecto, porque não há dúvida que o homem também se sente constrangido a depender de como se vai dar essa revista. Então, poderia ter sido uma norma mais abrangente, sem excluir o gênero masculino, porque não há dúvida que isso pode também gerar situações e gera situações vexatórias mesmo aos homens. Uma outra questão que me parece que peca a norma é em não estabelecer um critério objetivo, em não definir o que viria a ser a revista íntima e em quais situações, nem que fosse um rol apenas exemplificativo, poderia ter exemplificado quais são as situações onde ocorreria subsunção da tipificação do que se chama de vexatório na revista íntima. E uma outra questão também que me causa um pouco de incômodo na norma é essa questão da definição da aplicação da multa de 20 mil. Porque quando a norma estabelece uma aplicação da multa de 20 mil reais para quem cometer essa revista íntima, ela impossibilita que em casos mais extremos talvez haja um aumento da indenização ou também impede, ao contrário senso, que em casos não tão extremos a indenização não possa ser menor, ou enfim. Então, me parece que esse debate é muito bom e que se precisa ainda se ampliar essa discussão para que tenhamos aí uma sociedade melhor, tanto no aspecto da segurança, quanto uma quantidade menor de restrição aos meus direitos de personalidade.
Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Alexandre, doutor Max, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e eu agradeço também a sua companhia. Para rever os nossos programas, acesse tvjustiça.jus.br e se quiser sugerir um tema, basta enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro.